Continuando o nosso estudo sobre a vida da igreja desde os apóstolos até a pré-reforma, nós vimos até aqui sobre o novo caminho da igreja no oeste, onde nós temos ali Gregório como o Papa que traz fortalecimento do papado, favorecimento do monaquismo e a deformação da graça. No vídeo anterior que nós vimos sobre isso. Também no vídeo anterior, as missões na Europa, como se dá o processo da cristianização, né, de forma completa no início do século XII. Vimos também a igreja no reinado de Carlos Magno e hoje nós continuamos, né, a tratar desse assunto, falando mais sobre o Papa, né, no seu embate contra o imperador. O ideal de Carlos Magno era que deveria haver uma teocracia universal, e essa teocracia universal que ele assim propusera e tentou fazê-lo viver, né, persistiu até depois da sua morte. Um império sob a liderança única da igreja naquele momento e uma ordem, né, edificada de maneira harmoniosa. Era dessa forma que Carlos Magno então entendia, né, a vida tanto política quanto eclesiástica para o mundo então, né, diante do império a qual ele estava. Mas ficou algo complicado no ar com relação a isso. Quem seria o líder? Seria, né, Carlos Magno o imperador como rei, ou seria o Papa que liderava a igreja naquele momento? Conforme o conceito medieval, né, que havia até então, quem deveria estar então trazendo, né, a orientação e comandando todas as coisas deveria ser o Papa. O imperador do Império Alemão, conhecido e Otto I, o Grande, por motivos políticos, ele instituiu o que se chamava até então, naquele momento, a partir dele, a investidura leiga, aonde ele, imperador, é que nomeava os bispos, e ele também substituiu esses bispos nomeados por ele, né, daqueles que até então tinham cargo, né, tinha influência sobre a sociedade, que eram os duques dos territórios. Não haveria mais duques e sim os bispos, mas nomeado, né, por esse imperador alemão Otto I o Grande. No meio do século X, veio espalhando-se uma reforma na vida da igreja, uma reforma que tenha também impacto político na vida da sociedade. Essa reforma ela foi conhecida como reforma cluniacense. Na França e na Itália, ela teve mais força e menos na Alemanha e na Inglaterra. Essa reforma, ela representou então uma reorganização da vida monástica, tendo seu início, por isso o nome dela, no mosteiro de Cluny. Na reforma dessa vida monástica, então, que queria que acontecesse, então, os mosteiros estavam sob a liderança direta do Papa, né, estando livre de toda a política civil, né, ou seja, o imperador, o rei, não tinha influência nessa vida monástica, tão somente o Papa. Os monges, então, deveriam praticar uma disciplina severa, né, de acordo com a reforma, bem como uma piedade mais profunda, né, nessa reforma, né, conhecida então em nosso meio como Reforma Cluniacense. No século XI, o ideal dessa reforma, né, dessa vida monástica, alcançou os clérigos fora dos mosteiros, né, assumindo então a forma de uma luta contra a simonia, que era a venda dos ofícios eclesiásticos que se baseavam em Atos 8:18, e também uma luta contra o nicolatismo, né, que conhecido como fornicação, que nós temos lá presente em Apocalipse capítulo 2, verso 6. Por quê? Porque muitos sacerdotes nessa época tinham concubinas ou esposas, né, para a sua vida. Por isso que o motivo também da primeira fase da reforma foi puramente religiosa,
mas como eu disse, essa reforma também tinha um âmbito político, né? Isso se dá numa segunda fase dessa reforma. Nessa época, o papado foi restaurado através de Henrique III na Alemanha. Por quê? Havia também nessa época 3 papas agindo de uma só vez sobre a face da Terra. Henrique fez o quê? Henrique despojou todos estes e nomeou um novo papa no ano 1046 depois de Cristo. E nomeando esse novo papa também, ele nomeou 4 sucessores imediatos desse papa. Então todos os 5 eram papas também que seriam alemães, né? Por quê? Porque isso aconteceu através do papado restaurado por Henrique III, que era da Alemanha. O Papa João IX, né, foi um líder capacitado e enérgico também nesse momento. Ele que fez o quê? Ele pegou essa reforma cluniacense e trouxe essa reforma cluniacense ao papado, estabelecendo o quê? E aqui começa então o chamado e conhecido hoje na Igreja Católica Romana, o colégio de cardeais com a influência da política na vida da igreja. Então ele começa agora, através deste momento, através do Papa Leão, né, que vai reformar então vai trazer essa reforma cluniacense para dentro do papado, estabelecendo isso, tirando então do imperador essa questão de estar influenciando a igreja politicamente. Quem influenciaria seria esse colégio então de cardeais. Em 1059 depois de Cristo, o novo papa que foi escolhido pelo colégio de cardeais, criado por Leão X. Nós vamos ter então, a partir desse momento, então agora não mais outro segmento dentro do contexto eclesiástico que não, né, o colégio de cardeais para escolher o papa que sucederia o anterior. Ocorre que o leste reagiu contra essas pretensões do papa e no ano de 1054, né, houve então a oficialização da divisão entre o oeste e o leste em relação à igreja. Nós temos uma igreja agora no leste e uma igreja no oeste, e elas estão agora de fato divididas. Né? Não temos um papado que atinge ambas as igrejas. Algumas diferenças nós vemos aqui, nós já vimos também em vídeos anteriores com relação ao oeste e ao leste, que estava caminhando, né, e ia chegar nesse momento então de uma divisão que não estaria mais coeso, né, a essas duas igrejas. No oeste, a igreja, nós temos a reconciliação, nós temos uma cultura romana, nós temos o papado, nós temos o Espírito procedente do Pai e do Filho, que conhecido teologicamente como filioque. Nós temos a veneração, que é condenada, e nós temos conceitos jurídicos, aquilo que nós vimos em vídeos anteriores. No leste, nós vamos ter o quê? A encarnação e a ressurreição, né, no lugar da reconciliação. Nós vamos ter uma cultura grega no lugar da cultura romana. Em vez do papado, no leste nós vamos ter o patriarcado, da onde vai surgir então as igrejas patriarcais, né? As igrejas ortodoxas que vão ser as patriarcais. No leste nós vamos ter o Espírito do Pai só. No oeste, o Espírito procede do Pai e do Filho. No leste nós temos veneração de imagens, e no oeste essa veneração estava condenada. Né? E no oeste os conceitos jurídicos, no leste nós vamos ter então misticismo, né, que vai estar muito presente na missa e na ceia, e especulação através dos milagres, né, místicos que nós vamos ter. Isso tudo nós vimos já acontecendo no andar da vida da igreja, né, os vídeos anteriores já trabalharam isso. Ocorre que um dos papas mais impressionantes da história foi Gregório VII, né, o conhecido como
Hildebrando. Esse Gregório, então, vai fazer o que a partir dele? Ele vai declarar ser o Papa o soberano absoluto do mundo inteiro. Ele vai trazer toda o poder para dentro do papado. Né? Por esse motivo, então, o Papa entrou em choque com o imperador alemão Henrique IV. E os passos desse conflito foram o quê? Gregório proibiu a investidura leiga que havia na Alemanha em 1075 depois de Cristo. Henrique não aceitou isso, né? O imperador alemão Henrique IV. Gregório então fez o quê? Gregório declarou o despojamento de Henrique, né, da função política, né, no império. Em 1077, Henrique então fez o quê? Ele andou descalço sobre os Alpes como uma forma de penitência para pedir perdão então ao Papa Gregório. 3 dias depois dele fazer essa penitência, né, ele foi perdoado pelo Papa Gregório. Mas o povo fez o quê? O povo tomou partido de Henrique e não do Papa. Em 1084, Henrique então escolheu o quê? Um novo Papa para substituir Gregório, e este morreu no cativeiro. O Papa Gregório ele fez o quê? O Papa Gregório é aquele que condenou a investidura leiga que havia na Alemanha. O imperador Henrique, por não aceitar essa condenação do Papa, então foi despojado por ele. Assim restaria o quê? Ao imperador pedir perdão a Gregório. Por que ele pede esse perdão a Gregório? Porque como Papa e como sacerdote, Gregório ele tinha o dever de perdoar, né? Porque isso estava inerente ao seu a sua função sacerdotal, né? Ele tinha que perdoar, né? Não tinha como ele fugir desse momento. A grande questão fica entre ambos. Quem que ganhou esse conflito? Foi o Papa Gregório ou foi o imperador Henrique? Os sucessores de Gregório não tinham revelado a pretensão dele ter esse domínio sobre o mundo, mas continuaram o quê? A condenar essa investidura leiga que havia na Alemanha através de Henrique. Trazendo então uma solução provisória para isso era o quê? Que houvesse um compromisso nessa forma de estar no poder, de chegar ao poder. Na França e na Inglaterra, nós vemos distinguir-se a investidura eclesiástica da investidura real. Né? Nós já temos aqui uma ruptura, não, para uma coisa real, né? Tinha uma distinção, se fosse para a eclesiástica era de forma diferente. Na Alemanha, o bispo escolhia os clérigos, que nós temos lá a questão da investidura leiga, e o rei poderia também rejeitá-lo. Então, é essas questões que começam a entrar em conflito, então, entre o poder eclesiástico e o poder político, nesse contexto da história da igreja. Nesse contexto da história da igreja, também nós vamos ter o desenrolar das chamadas cruzadas, das guerras que nós vamos ter, que vem do ano 1095 a 1291 depois de Cristo. As cruzadas, elas encarnaram mais o ideal moral e que havia na Idade Média, né? Aquele moralismo que nós vimos anteriormente que influenciou a vida também da igreja, né? E também trouxe o que? A expansão da ordem espiritual na Europa. O domínio da igreja, agora na figura do Papa, deveria estender-se por todo o mundo, né? Nesse contexto mais europeu. As cruzadas ocorreram pela conquista da Palestina pelos turcos. Os turcos, ao conquistarem a Palestina, ou a chamada Terra Santa, nós vamos ter então uma reação da Europa com isso em 1070. Essa reação não é puramente eclesiástica, essa reação tem caráter político e também vai ter caráter de ordem financeiro, monetário, nós veremos isso. Os maometanos, então, controlaram a Palestina por alguns séculos, mas a situação mudou com a conquista da Palestina no século XI
pelos turcos, né, que vieram e tomaram conta da Palestina e da chamada Terra Santa. Que ao tomarem essa conquista sobre si, eles dificultaram as visitas dos peregrinos cristãos do oeste que iam até Jerusalém, que iam à Terra Santa, né, para fazer também as suas penitências, para estarem manifestando a sua vida de fé. Então, o que fizeram esses peregrinos cristãos do oeste? Eles foram e se queixaram ao Papa, né? Não só ao Papa, mas ao imperador também ocidental, que vai fazer o quê? Vai até o Papa solicitando ajuda, né, para que esse domínio turco e essa dificuldade que os turcos estavam fazendo nas Terras Santas pudessem acabar. Depois que o Papa Urbano II fez uma inspirada palestra no ano 1095, baseado em Atos 16, verso 24, a Terra Santa tornou-se uma realidade para a vida de milhares de cristãos. Eles olharam para a Terra Santa de uma forma diferente, né? Especialmente aos cristãos na França. Vários pregadores se dedicaram então a inspirar pessoas a deixar tudo para irem livrar a Terra Santa dos pagãos. Esse era o ideal inicial das chamadas cruzadas. Mas os motivos espirituais foram misturados então com motivos também mundanos, né? Mais precisamente de ordem financeira, né? Nesse momento também, no desenrolar dessas cruzadas. E no desenrolar da peregrinação ou na vida desses cristãos indo à Terra Santa também, né? Essa chamada viagens de fé. 4 motivos gerais nós temos das cruzadas: religioso, sim, mas também de ordem política, de ordem econômica e de ordem social, psicológica, né, que vai mexer mais com a questão da fé, né, na vida do povo. Os cristãos queriam o quê? Eles queriam retornar os lugares santos ocupados pelos maometanos. Eles queriam esses lugares para si, porque o maometano não vivia a fé cristã. E eles queriam fazer o quê? Eles queriam ter essa liberdade de fazer as suas peregrinações à Terra Santa, né? O turismo da fé, né? O turismo religioso, para praticar a penitência, mas também com uma visão de conversão dos pagãos que por ali também estavam. Além disso, né, do motivo religioso, o Papa também e os príncipes da Europa queriam que expandir a sua influência. Nós temos aqui também um caráter politizado, né, nesse momento. E com isso também as cidades italianas, né, olhavam para isso como um negócio, né, que poderia trazer um impacto forte para a vida econômica em redor do mar Mediterrâneo também. Na questão sociopsicológica, nós podemos aqui incluir a fuga de circunstâncias difíceis e a busca de prestígio, né, que faziam essas pessoas estarem também peregrinando para a Terra Santa. Isso trazia para eles o que? A busca da fama e a busca da aventura, né? E também o chamamento diante das riquezas orientais. Por quê? Porque as relíquias vão estar ali e a partir dali, né, essas relíquias conhecidas como relíquias sagradas, santas, vão começar então a trazer o quê? Pessoas, né, que vão usar isso como meio de enriquecimento, né? Por isso o chamamento das riquezas orientais. Nós temos pelo menos 8 grandes cruzadas, ou as mais importantes, né? Nós não vamos falar sobre todas, mas eu quero pegar as primeiras para nós entendermos. A primeira foi com o massacre de alguns judeus no Vale de Reno, né, onde Jerusalém caiu em 1099. A segunda falhou diante de querer tomar a cidade de Damasco, que foi uma cruzada que começou em 1147 e foi a 1149. A terceira acontece por conta da conquista de
Jerusalém por Saladino no ano de 1187. Essa cruzada também ela teve um período do ano 1189 a 1192. A quarta foi contra o imperador de Constantinopla, que durou também do ano 1202 ao ano 1204, que tinha o quê? Tinha um caráter de interesse dos comerciantes de Veneza. Né? Nós temos aqui uma cruzada mais por motivos comerciais. A mais terrível de todas as cruzadas foi a cruzada conhecida como a das crianças, ou a cruzada de 1212, onde milhares de crianças foram recrutadas para irem até Jerusalém, até Palestina e libertar a Terra Santa. Nenhuma dessas crianças chegou até Palestina, a maioria morreu de fome ou foi tomada como escravos. Então, por isso, essa cruzada foi terrível, né, na sua história. O que nós temos, então, o período das cruzadas entre o ano 1095 e 1291. Na igreja, nós temos pelo menos 3 consequências das cruzadas que influenciaram diretamente a vida da igreja. A primeira foi que resultou numa nova visão de Cristo, né, do cristianismo, né, através da Terra Santa. A visita aos lugares santos impressionou os homens, né, com aquilo que eles viam de resquício do tempo de Cristo aqui na face da terra, da sua humanidade e também da sua humildade, né, nos locais que eram locais de peregrinações por onde Cristo estava. Trazendo também o que? Uma ocasião de fraudes no comércio crescente de relíquias, aquilo que eu falei anteriormente. Né? Alguns viram isso como motivo de ganho e começaram a trabalhar essas questões de comércios de relíquias, né? Vendendo relíquias, né? Dizendo serem elas verdadeiras, né? Mas o intuito estava mais em questão de ganho financeiro. A gente vai ver muito disso depois sendo colocado de forma mais presente na reforma que nós vamos ter no século XVI, né, que começa aqui o embrião delas. Segunda questão que nós temos aqui que impacta também a vida da igreja é a dúvida que por alguns cristãos de que o cristianismo seria a religião certa, a única religião certa, porque nós vamos ter aqui enfrentamento com o islamismo, né, que os maometanos que tinham Alá como único Deus, e tinham o Alcorão e Maomé como o seu profeta, não Jesus Cristo. Nós vamos ter aqui alguns entraves, né, em relação ao cristianismo e outras religiões que nós vamos estar presente aqui. O próprio judaísmo, né, que não aceitava Jesus Cristo ainda como Messias também, né, vai estar presente também muito profundo nesse momento. Né, nesses contatos também com os pensamentos elevados dos pagãos, né, em relação aos seus deuses. Então nós vamos ter aqui um segundo impacto na vida da igreja, pondo em dúvida se o cristianismo seria a única religião certa. Em terceiro lugar, outro impacto na vida da igreja é o impulso das ordens que vão surgir através das cruzadas, né? As chamadas ordens de cavaleiros espirituais, né? Como aqui nós vamos ter os templários, nós vamos ter os hospitalários, que são os cavaleiros de São João, e os cavaleiros teutônicos, principalmente essas 3 ordens de cavaleiros espirituais, que nasce também nesse contexto das cruzadas. Né? E como os templários, nós vamos ter a própria igreja depois rompendo com essa ordem e condenando todos esses à morte também. Né? Algumas questões vão estar de forma política sendo trabalhada também dentro da igreja em relação a essas ordens. Mas essas ordens eram ordens militares leigas, né, que combinaram os ideais do ascetismo e do cavalheirismo, né, juntando-se ambas as questões, né, e recrutando, né, pessoas para estarem dentro dessas ordens. O propósito era proteger os peregrinos,
né, que iam para a Terra Santa, e cuidar dos enfermos também nesse ambiente. Mostrando também o quê? A importância para a cultura em geral e para a igreja, né? Porque eles vão trazer também, né, resgatar alguns valores culturais, né? E também eles vão ter importância para a vida da igreja enquanto eles estão servindo, né, com propósitos bons para a liderança da igreja. Quando eles começam a se tornar com um poder um pouco superior, a igreja vai estar então trabalhando contra também essas ordens. Tiveram o quê? Tiveram importância também para a expansão da fé cristã, tanto na Europa Ocidental, né, mas de que forma? Nessa fé cristã era a qualquer preço. Né, a qualquer preço porque era também o quê? Uma militância religiosa, né, nesse momento. Né, onde eles vão, primeiro, aos judeus que deveriam ser massacrados por serem os assassinos, terem assassinado Deus, né, o Deus homem, Jesus Cristo, né, eles vão contra os judeus. Na relação com o islâmico, os maometanos, né, eles vão também contra, porque esses vão querer profanar os lugares cristãos que para eles eram santos. Né, da igreja oriental, que perdeu o seu protetor, né, o imperador, na Quarta Cruzada. Né, eles tiveram importância também de levar a fé cristã da Europa Ocidental de forma forçosa também para os povos pagãos no litoral do Mar Báltico, e dos cristãos ocidentais que se desviaram das doutrinas oficiais da igreja. As consequências das cruzadas para a igreja, então, são estas: nova visão de Cristo, dúvida quanto à fé e a chamada ordem dos cavaleiros espirituais. Até aqui nós ficamos. Próximas aulas nós vamos falar sobre a ascendência e o clímax da igreja papal, mas também o declínio papal, o ideal de pobreza que está dentro e fora da igreja agora nesse contexto pós-cruzadas, né, e a pré-reforma e renascimento no ano 1300 até o ano 1500, onde nós vamos ter a oposição crescente contra o domínio do Papa e os precursores, os primeiros, né, que vão começar a chamada pré-reforma para atingir então a reforma do século XVI. Ok? Até aqui, né, espero que tenham compreendido mais um pouquinho desse desenrolar da história. Seria bom pegar desde o princípio, depois todos os vídeos, né, para ver bem esse desenrolar, né, de forma contínua, para saber como que tudo isso está influenciando ainda os nossos dias, né, o cristianismo sobre a face da terra, a vertente reformada, a vertente católica, apostólica e romana, né, e também dentro da vertente reformada, né, as suas dissidências que vão acontecendo diante da história até o nosso presente. Ok? Nos vemos na próxima aula. Né? Até lá, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Um forte abraço deste irmão em Cristo e nós prosseguiremos.